Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dev. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre pattern matching com a linguagem de programação Ruby. Foi um conceito um pouco difícil de eu pegar, então esse vídeo vai ser um pouco longo. Eu vou fazer que nem o Jack Estripador, por partes. Vamos aos poucos e eu acredito que no final desse vídeo você já vai dominar essa nova funcionalidade do Ruby, que é recente, veio ali no 2.7, mas ainda era experimental, ela só se transformou realmente em uma. O que é depois de experimental? Algo sólido, algo real, oficial? No 3.0 ou 3.1. Então é algo bem recente, ela vem de inspiração de algumas outras linguagens funcionais. Então ela vai um pouco diferente do que a gente está acostumado a aprender com Ruby, mas é bastante interessante. Então vamos lá. O que não é pattern matching? Na primeira vez que eu ouvi isso, eu achei que era regex. Sabe quando você pega aqueles padrões super estranhos e coloca para bater com uma string? Isso não é pattern matching. Pronto, tá aqui, ó. Pattern match não é isso aqui, ó. Não é você usar esse match ou mesmo usar todos essas expressões regulares aqui para bater uma string com a outra, porque ele vem muito além. Ele não serve só para bater strings, serve para bater várias estruturas de dados. E é isso que é pattern matching. Na definição oficial se diz que é uma forma de especificar padrões que alguns dados devem corresponder e também desconstruir os dados de acordo com esse padrão. Então você vê que o pattern matching faz duas coisas. Primeiro, ele tenta ali fazer com que uma estrutura de dados bata com outra estrutura de dados do outro lado, e depois disso ele vai desconstruir esses dados para atribuir para alguma coisa. Então é muito parecido com duas coisas que nós já fazemos no Ruby, que é tanto o, o case when, que a gente usa uma alternativa para o if, else e tudo mais, e também o multiples assignments. É quando você consegue declarar mais de uma variável ao mesmo tempo e atribuir o que está lá do outro lado para essas variáveis. É simplesmente uma mistura desses dois casos. Então, para a gente começar aos poucos, vamos dar uma olhada no case when, como era e como ele se diferencia do pattern match, que usa uma sintaxe muito parecida com o case when. Então vamos aqui criar um método que vai calcular para a gente, que vai ver se a pessoa está apta a votar ou não. Então a gente pode começar assim, por exemplo, se a idade da pessoa for maior ou igual a 0 e a idade dela for menor do que 16 anos, ela tem... vamos colocar aqui a idade da pessoa para a gente se orientar. Ela não pode votar, certo? A pessoa até 16 anos, ela não pode votar. Depois a gente pode colocar, se a idade for menor do que 18, o voto, desse caso, passa a ser facultativo. A pessoa pode ou não escolher querer votar. Se a idade for menor do que 70, que daí vai pegar todo mundo de 18 até 70 anos, vamos só copiar aqui rápido para ir mais rápido. O voto dessa pessoa é obrigatório, ela tem que votar no Brasil. Por fim, se a idade for maior ou igual a 70, novamente nós temos um caso de voto facultativo. Pronto. Isso aqui é uma forma da gente fazer esse método usando if, else, que basicamente todo mundo aprende nas primeiras aulas sobre programação. O case when é uma alternativa. Vamos até testar aqui. Vou colocar aqui para a gente poder testar alguns casos. Então, esse aqui é uma forma de fazer. Então, o Ruby tem algumas formas que a gente pode fazer isso de forma mais simples. Então, eu vou apagar aqui. Nós vamos usar o case. O que a gente vai usar? O que o case quer dizer? Ele quer dizer, caso isso, então aquilo. É basicamente isso. Então, por exemplo, caso a idade... Vamos fechar esse bloco. Caso a idade, quando ela tiver entre 0 e 15 anos, por exemplo, estamos usando aqui o range do Ruby, ela não pode votar.
como a gente viu anteriormente. Quando ela tiver entre 16 e 17 anos, então aqui no caso nós temos o voto facultativo. Quando ela tiver entre 18 e 69 anos, nós temos o voto obrigatório. E por fim, só para continuar usando o range, mas você poderia colocar uma condição. Se for entre 70 e 1000, é uma forma da gente dizer que até o infinito, ela tem o voto facultativo, não precisa votar. Então, se a gente for testar esse nosso novo código, essa nossa refatoração, usando o case when, vocês podem ver que continua funcionando. 15 não pode votar, 16 voto facultativo, 17 voto facultativo, 18, 35, 69 voto obrigatório, 70 e 72 voto facultativo. Tá, legal. Isso é o case when. O case in, que é o pattern match, ele vai simplesmente trocar isso aqui, ó. Em vez de when, a gente vai colocar o in. Ele faz basicamente a mesma coisa. Inicialmente, claro. Se a gente rodar esse código, vocês vão ver que ele vai funcionar. Mas não pelo mesmo motivo que o case when funciona. Mas na maioria das vezes você pode trocar entre um e outro. Só que a gente vai ver mais pra frente como esse pattern match ele fica mais complexo. Então, só para não confundir vocês, vamos voltar para o case when. Isso aqui eu acredito que vocês já devem ter visto em algum momento, só refrescando a memória. Beleza. Qual que é o próximo passo? Multiple assignments. A gente vai fazer isso no terminal, que eu acredito que é mais simples. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, vamos abrir o IRB, o Ruby interativo. Pronto, eu acho que está grande o suficiente, vai todo mundo ver. O que é o multiple assignment? É quando eu, por exemplo, em vez de declarar A é igual a 10, B é igual a 20, C é igual a 30, o que eu faço? Eu simplesmente faço A, B e C serem iguais a 10, 20, 30. Então A é 10, B é 20 e C é 30. E simplesmente colocou um monte de variável de um lado e um monte de valores do outro e eles se colocaram e de acordo com a ordem que eles estão, eles foram colocados ali dentro daquela variável. Então, por exemplo, a gente pode colocar nome 1, nome 2 e colocar Devanil e João. No caso, nós vamos ter o nome 1, que é Devanil, e o nome 2, que é João. Isso aqui é algo que o Ruby já faz há algum tempo. E eu trouxe essas duas formas porque como eu falei, deixa eu até apagar. O pattern match é uma junção dessas duas funções que já existem no Ruby, o case when e o multiple assignments, com muito mais poder. Então, acho que agora que a gente deu uma contextualizada, a gente pode finalmente entrar de fato no que é o pattern matching. Existem várias formas a gente aprender como a gente pode fazer isso. Eu vou primeiro colocar a sintaxe dela, que é da seguinte forma. A gente tem uma expressão que a gente vai colocar. A gente tem um in, que fica aqui junto. Vamos ter um padrão. E se bater, ele faz um match. Ele vai entrar aqui dentro desse bloco. Então a gente pode ter inclusive outro padrão, um segundo padrão, que também vai bater. E a gente pode colocar um else no final, para caso não bater com nenhum padrão, ele diga que não bateu com nenhum padrão. Pronto. Essa daqui é a sintaxe do pattern matching. E a gente também pode fazer isso de forma inline, a partir da versão 3 do Ruby, só que a versão inline ainda é experimental. Então ela ficaria expressão in padrão. Então vamos dar aqui um exemplo. In integer, daqui a pouco vocês vão entender o que isso quer dizer. Funciona, vai retornar para a gente true. Então existem essas duas formas, eu vou focar aqui nessa aula, dessa forma mais padrão aqui, que eu acho que fica mais simples de entender nesse início. Depois, se a gente quiser diminuir, colocar em uma linha, a gente também pode colocar. Beleza. Vamos lá. O que o pattern matching faz? Ele vai fazer uma análise da estrutura de dado. O que isso quer dizer? Ele vai ver se o objeto que está sendo comparado, a expressão que está sendo colocada aqui, ela bate com o padrão
que nós colocamos aqui no nosso when. Isso é o isso não é exatamente o que o case when faz, que a gente acabou de ver. O case when, ele simplesmente está perguntando uma condição. Então aqui não é um padrão, é uma condição. Se ele bater com a condição, ele vai entrar no bloco. No caso do pattern matching, não, ele vai ter que ter um padrão. Por isso que se chama isso, matching de padrão. Ele está batendo padrões. Uma forma que eu achei de explicar isso foi colocando aos poucos alguns padrões e ir progressivamente deixando a explicação mais complexa. Então o value pattern, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar o padrão, deixa eu escrever em português aqui, e vai tentar comparar com o objeto. É como se a gente estivesse fazendo esse daqui, ó, essa igualdade que precisa bater com tudo, precisa bater com o objeto completo. Então, vamos aqui ver alguns exemplos no Ruby interativo. Se eu, por exemplo, falo 0 in 0, isso aqui é um pattern match de um valor básico padrão, a resposta é true. Se eu falar que 0 está em 1, por exemplo, vai retornar falso. Agora, se eu colocar, por exemplo, 0 in menos 1, range 1, vai ser true, porque o 0 de fato está entre o número menos 1 e o número 1. Se eu colocar o 0 em 1 e 2, vai dar falso, porque o 0 não está nesse range aqui. Se eu disser que o 0 está na classe dos inteiros, vai dar true. Mas se eu disser que o 0 está na classe do string, ele vai dar false. Então olha só que interessante, vamos usar aqui o case, vamos colocar aqui um inteiro, uma string e um float. E aqui no nosso padrão a gente vai pedir o quê? Que ele seja inteiro, uma string e um float. Se o primeiro for um inteiro, o segundo for uma string e o terceiro for um float, ele vai retornar um matches. E a gente sabe que é isso que acontece. O nosso primeiro é um inteiro, o nosso segundo é uma string e o nosso terceiro é um float. Mas ele não entrou. Por quê? Ah, por que ele não entrou? Porque eu escrevi o when. Olha só, gente. Isso é até interessante. Eu vou deixar esse erro no vídeo para a gente não confundir e ver que existem algumas diferenças. O when, ele não bate com padrões. O in, que é o pattern matching, ele bate com padrões. Nesse caso aqui, ele vai retornar o nosso matches. Então, se a gente colocasse, por exemplo, integer e float, por exemplo, ele não bate. Então, a gente vai rodar isso daqui e ele não vai rodar. Ele não vai mostrar, ó. Ele vai retornar para a gente um erro. No matching pattern error. Ele está dizendo que isso daqui não está batendo com isso daqui. Isso é bastante interessante se a gente quiser, por exemplo, forçar a tipagem de algum parâmetro que alguém coloca dentro da sua aplicação Rails, por exemplo. É uma aplicação prática disso. Beleza, esse daqui foi a forma mais simples de usar o pattern match. Vamos agora avançar para outro padrão, que é o da variável. O que vai acontecer aqui? É o seguinte, nós temos uma expressão, um valor. Deixa eu fechar. E vamos usar o in A. Vocês já vão entender o que está acontecendo aqui. E vamos pedir para ele imprimir o A. Se a gente rodar isso, eu estou pedindo para imprimir o valor de A. Qual que vocês acham que vai ser? 20 aqui, ó. O valor de A é 20. O que está acontecendo aqui? É aquela outra função do pattern matching. Ele também pode atribuir um valor à variável. Então, olha só, a gente pode colocar, por exemplo, aqui um exemplo, um nome, Hugo, e o e-mail desse Hugo, que vai ser hugo@email.com. A gente tem essa array, a gente vai fazer um padrão agora para ele. A gente quer que tenha tanto nome quanto e-mail. Quando a gente está fazendo isso, a gente está atribuindo o primeiro valor ao nome e o segundo valor ao e-mail. Da mesma forma que acontece nos multiples assignments. E se a gente quiser imprimir esse valor, a gente vai ver agora que tanto e-mail quanto nome estão respectivamente atribuídos a esses valores que nós colocamos aqui em cima. Vocês podem ver aqui, ó. O primeiro é o nome, o segundo é o e-mail. Isso é muito interessante. Agora, se a gente, por exemplo, colocar só nome aqui, ó, e tentar imprimir o nome, a gente vai receber como resposta um erro. Por quê? Porque não bateu o padrão. Vocês estão começando a perceber?
Aqui está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo. A gente está, ao mesmo tempo, criando um padrão, ou seja, tem dois valores aqui na nossa expressão. O padrão diz que só tem um. Isso vai retornar para a gente um erro, porque não tem só um valor na nossa expressão. Tem dois. Tem nome e e-mail. E, ao mesmo tempo que a gente está criando esse padrão, a gente está atribuindo o primeiro valor e o segundo valor às suas variáveis, respectivamente. Agora, uma coisa interessante que vocês talvez possam querer usar. Talvez vocês não queiram pegar e colocar uma variável, o nome. A gente pode usar para isso algo que se chama, vou até escrever aqui em cima, o drop value, que simplesmente significa você jogar, uma forma de largar, de pular o matching e continuar tendo um padrão. Então vamos dizer que você não quer o nome. Você pode simplesmente colocar esse underline e agora pedir para ele imprimir o e-mail. Ele não vai colocar nada aqui. O Hugo não vai estar atribuído a nenhuma variável, mas e-mail vai estar. Se a gente tentar imprimir nome, ele vai dizer que não existe essa variável, porque em nenhum momento ela foi, obviamente, aqui declarada. A gente pode, inclusive, ignorar qualquer tipo de atribuição de variável só para a gente, por exemplo, isso aqui está dizendo, eu quero que tenha 2 elementos na minha expressão e que ele retorne que está batendo. É outra forma disso funcionar e vocês estão vendo aqui que matches, está batendo. Agora a gente vai ver outra coisa que também a gente pode usar, que se chama spread operator. Vamos continuar aqui com o nosso exemplo, que além do nome, e-mail, a gente pode colocar aqui a idade, por exemplo. O que a gente vai dizer para que vai bater? Eu quero que seja o primeiro seja uma string, o segundo seja uma string e o terceiro seja inteiro. Vamos colocar para bater. A gente sabe que isso aqui vai bater, não tem nenhum mistério, então não vou nem rodar. O que eu quero fazer? Eu quero que a idade dele possa ser dada de qualquer maneira. Para isso eu vou colocar um asterisco. E aqui, se for string, se for inteiro, se for float, ele vai aceitar. Vamos testar. Ele bate. E se a gente, por exemplo, colocar um float, se a gente quiser representar a idade dele em float, sei lá quem vai querer isso, vocês vão ver que vai continuar batendo. Esse aqui ele meio que serve para você ignorar o resto. Beleza, vamos fazer uma revisão aqui de tudo que a gente aprendeu até agora para a gente não se perder. Vamos aqui usar um exemplo, continuar usando o exemplo do Hugo, do e-mail e da idade. Vamos deixar aqui como inteiro mesmo. O que a gente aprendeu até agora? Que a gente pode, por exemplo, ignorar essa primeira. A gente não vai fazer nada com o nome, então vamos apenas colocar esse drop ou value. Ele vai ignorar, ele vai deixar de lado. O segundo, eu quero que seja string, e isso vai bater. E em terceiro, a gente já aprendeu isso aqui, eu vou colocar que vai ser a idade. Eu estou atribuindo a uma variável. Então, o que isso vai acontecer? A gente pode, inclusive, imprimir a idade. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente viu que bateu e ele retornou a nossa idade aqui. Então, isso aqui é o que a gente aprendeu até agora. Tanto o drop value, tanto bater com alguma estrutura de dados, quanto atribuir alguma variável ou mesmo ignorar. A gente pode ignorar com esse spread operator. Beleza, gente, agora se prepara que vai começar a ficar um pouco mais complexo. Na verdade não, eu acho que o próximo é um padrão muito simples, só para a gente saber que existe, que é o alternative pattern, que significa fazer um ou no nosso padrão, que daí qualquer coisa vai servir. Então, por exemplo, 0, case 0, in. Pode ser tanto em 1 tanto em 0, quanto em 1, quanto em 2. Então, se a gente rodar, a gente vai ver que isso vai funcionar da mesma forma que se aqui fosse 1 e aqui fosse 2. Beleza, eu acho que até aqui tá ok, a gente está progredindo aos poucos. Vamos para um outro padrão que é um pouco mais complexo, que é o S-pattern, que ele faz uma junção do que a gente aprendeu até agora, tanto do value pattern quanto do variable pattern. Eu sou péssimo, meu inglês está péssimo. Que é o padrão de valor e o padrão de variável. Atribuir a uma variável e você bater com algum valor, algum padrão. Vamos pegar aqui um exemplo simples.
case João, a gente vai bater, a gente quer que ele seja uma string, certo? E se for uma string, a gente vai colocar ele numa variável chamada nome. Olha só que interessante. A gente acabou de agora de usar dois conceitos que a gente aprendeu até aqui. A gente está batendo o padrão, a gente está perguntando se João é uma string, ele é. Se ele for, ele vai atribuir a uma variável chamada nome. E a gente já pode usar aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou mostrar aqui um exemplo um pouco mais complexo. Além do nome do João, eu quero colocar também aqui uma array com o dia, o mês e o ano de nascimento do João. O que eu vou fazer? Eu quero que seja uma string o primeiro, certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Eu quero que seja uma... Vou abrir aqui também, fazer da mesma forma. Uma array em que a primeira seja uma string, a gente sabe que isso é verdadeiro. E que dentro do array de data de aniversário, eu quero que seja um inteiro e um inteiro. Beleza, a gente sabe que isso daqui vai bater. Beleza, não tem muito mistério até aqui, beleza? Só deu uma aninhada aqui nas arrays, mas é a mesma coisa que a gente viu até agora. Só que o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero atribuir isso a uma variável chamada data. E aqui é um desafio para vocês. O que vocês acham que vai retornar em data? Deixa eu rodar aqui, já que ele é meio lento, dá tempo de vocês pensarem. Olha só, ele retornou como data a array completa. Por que isso aconteceu? Olha só. Ele está pegando essa expressão, se ela for verdadeira, tudo que está dentro dela, ele vai atribuir ao valor data. Daí você pede, por que não, sei lá, ele não coloca também o nome? Porque aí a gente teria que mudar isso de lugar. A gente teria que colocar o aqui. Por exemplo, vamos chamar de contato. Se a gente chamar essa variável de contato e botar para rodar, ele vai pegar tudo que está aqui atrás e vai colocar na variável contato se bater, como vocês estão vendo aqui. E se a gente quiser, na verdade, pegar apenas o mês da pessoa, que é segundo, a gente pode colocar aqui o mês. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o dia. A gente pode colocar aqui até o ano, por que não? Vamos ver se vai dar certo. Eu não testei isso antes do vídeo, mas deveria dar. P mês, P dia e P ano. Vamos ver se está atribuída a essas variáveis. Tá, gente. Simplesmente depende de onde você está colocando a sua atribuição de variável nesse padrão. Por fim, a gente está vendo aqui muito sobre arrays, certo? No caso de hashes, vou até apagar tudo aqui para não confundir. No caso de hashes, as coisas mudam um pouco. Fica um pouco diferente, mas o padrão é o mesmo. Você pode usar ela de tudo que a gente aprendeu aqui agora, você pode usar na hash. Só que nós temos aqui, por exemplo, uma hash com A e B. Deixa eu fechar. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro bater um padrão simples. Eu quero que a chave A tenha como valor um inteiro. Se isso for verdadeiro, ele vai retornar para a gente o matches, esse símbolo aqui, dizendo que bateu. Daí você deve estar se perguntando, epa, peraí, a gente não aprendeu que a gente tem que colocar tudo aqui? A gente teria que colocar também o B para dar certo? Sim, isso nas arrays é assim que funciona. Só que por padrão, quando a gente está usando hashes, a análise se bateu ou não o padrão é parcial, ela funciona parcialmente. A segunda diferença é que se a gente quiser, por exemplo, ignorar o resto, que a gente pode simplesmente esquecer, mas a gente pode usar esse operador aqui, que em array a gente só usa 1, aqui nesse caso a gente vai usar 2. Isso é fácil até de fazer uma associação, é que aqui nós temos um simboliza aqui, outro simboliza o valor. Um simboliza a chave e outro simboliza o valor. É uma forma que eu achei de memorizar isso. A gente vai rodar, vai funcionar da mesma forma, ele vai ignorar o que tem depois do A. E também funciona da mesma forma se você quiser atribuir uma variável a algum valor de alguma key. Por exemplo, vamos aqui colocar número
e vamos imprimir esse número. Tinha colocado aqui, na verdade, o símbolo. Na verdade, eu tinha que colocar a variável para imprimir. Agora sim, retornou 1. Não tem nenhum mistério, hash, essas são as únicas diferenças que eu achei assim mais importantes. Agora eu quero falar de outra coisa que eu achei extremamente interessante usando o Pattern Matching, que é a tal do Variable Pinning, que serve para a gente reutilizar variáveis que nós já tínhamos. Então, olha só, vamos deletar aqui e vamos começar do zero. Vamos dizer que o e-mail que a gente quer bater, o padrão, ele já está definido em algum lugar antes da gente começar o nosso case in. Então vamos colocar aqui o nome da pessoa, João, vamos colocar o e-mail, vamos colocar a idade aqui da pessoa antes e depois o e-mail. A gente pode, por exemplo, vamos ignorar, eu não quero saber do nome nem da idade, eu quero saber do e-mail. Então a gente pode usar aqui um drop value para ignorar os dois primeiros, mas mesmo assim bater o padrão, que na array tem que bater o padrão. E vamos usar aqui, por exemplo, e-mail. O que isso quer dizer? Vocês podem ver que está batendo, que tá dando um match. Por quê? Porque na verdade ele não está utilizando, nesse caso, essa variável aqui de cima. Ele está fazendo uma atribuição de variável nova. Esse e-mail aqui é um e-mail novo. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para Gmail e tentar bater, ele vai continuar batendo. Por quê? Porque ele não está batendo com essa variável aqui de cima. Ele está criando uma nova variável. A gente pode até imprimir essa variável para a gente ver o que tem nela. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos imprimir essa variável aqui de cima, e-mail, que é a mesma, o mesmo nome, e depois imprimir ela aqui dentro do casein. Vocês podem ver que tem joão@gmail.com, que é essa primeira variável aqui, e depois nós temos joão@email.com, que é essa variável que ele declarou pegando este valor aqui. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele pegue essa variável aqui e use como um padrão. Então deixa eu deletar isso aqui, deletar isso aqui. É simples, basta a gente colocar um circunflexo na frente. A partir desse momento, ele não está mais atribuindo a uma variável nova. Ele está usando uma variável que já foi declarada anteriormente. Nesse caso, se a gente tentar rodar, não vai bater. Por quê? Porque a variável, o padrão aqui de cima, é joão@gmail.com. Enquanto que aqui, no nosso exemplo, é joão@email.com. Existe essa diferença. Se a gente mudar aqui, por exemplo, em vez de Gmail para e-mail, aí ele vai estar batendo com aquela variável, com essa variável aqui. Perceberam a diferença? Neste caso, não tem nenhuma variável nova chamada e-mail. Ele está apenas reutilizando uma variável anterior. Um exemplo muito interessante que eu vi de utilização prática disso é da seguinte forma. Vamos dizer que a gente tem uma cobrança para fazer no nosso site. Essa cobrança ela tem tanto o endereço de cobrança, que é onde a gente vai bater no cara para saber onde a gente pode cobrar ele, que é na rua fulano. Mas também tem o endereço de entrega, que é onde eu quero que essa entrega da pessoa seja entregue. Rua fulano. No caso da nossa regra de negócio, o que a gente quer fazer? A gente quer que a nossa cobrança, que o nosso endereço de cobrança seja sempre o mesmo do nosso endereço de entrega. Então deixa eu até escrever aqui. Endereço de cobrança tem que ser o mesmo do endereço de entrega. Esse é o nosso requisito. A gente pode usar da seguinte forma. Vamos pegar a nossa cobrança. Deixa eu fechar aqui. E vou dizer o seguinte. Olha só que interessante, pessoal. Eu vou dizer que o meu endereço de cobrança vai ter uma variável nova. A gente está atribuindo aqui essa rua, certo? Ele está pegando essa primeira chave, pegando este valor de rua fulano e atribuindo a essa variável chamada rua. Beleza, até aqui tudo bem, a gente já sabe. Mas olha só o que eu vou fazer. Eu quero que meu endereço de entrega seja o mesmo do meu endereço de cobrança. O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou atribuindo nova variável, certo? Porque eu estou usando esse variable pin aqui, esse circunflexo. Eu estou reutilizando uma variável que eu já defini aqui mesmo. Ó. Acabei de definir.
Então, o que ele está pegando? A gente pode até colocar aqui para não confundir. Vamos imprimir a variável rua, que é essa daqui, ó. Vamos ver o que ela retorna para a gente. Ela está retornando para a gente, vocês podem ver aqui, a rua fulano. Então, beleza, ela pegou esse valor da rua fulano. Daí, o que a gente está fazendo aqui? A gente quer que a gente está pegando o valor do endereço de entrega e estamos dizendo, ele tem que bater o padrão com o endereço da variável rua. Se isso acontecer, a gente vai dizer para a pessoa, os dois endereços são o mesmo. E a gente vai bater, vai cumprir o nosso requisito. Se não for, vamos usar o else aqui que a gente mal usou nessa aula e vou dizer que os dois endereços precisam ser o mesmo. Vou até colocar um erro aqui para ficar claro que isso aqui não é o que a gente quer. Se a gente rodar isso agora como está, sendo que o endereço de cobrança e o endereço de entrega é o mesmo, os dois endereços são o mesmo, deu sucesso. Agora, se a gente mudar o endereço de entrega para, por exemplo, Rua Ciclano e rodar, o que vai acontecer é que esse pattern matching vai dizer para a gente que os dois endereços precisam ser o mesmo. Eu achei isso sensacional, uma aplicação prática muito incrível do pattern match. É lógico que existem várias outras. E por final, só para vocês saberem que existe, o que pode acontecer com variable pattern é que a gente pode usar inclusive condições. Então, por exemplo, a gente tem aqui 1 e 2. A gente pode dizer, a gente pode colocar aqui, por exemplo, A e B. A gente está atribuindo a variável A o número 1 e a variável B o número 2. Só que eu quero uma condição. Isso só vai acontecer se B for igual a A vezes 2. Ou seja, se B for o dobro de A. Aí, nesse caso, ele vai dar pra gente um match. E vamos usar o else aqui também de novo, só pra gente saber que existe, né? Não bateu. Se a gente rodar isso daqui no exemplo que nós temos, a gente sabe que o B é de fato o dobro de 1. Mas se a gente colocar 3, a gente vai ver que não é o dobro de 1. E neste caso, a gente vai ter um not matched. É isso, gente. Esse aqui é o pattern matching. Pode parecer complexo à primeira vista, meio cansativo até, mas eu acho que agora vocês têm uma noção geral. Em qualquer momento que vocês virem esse case in, ou mesmo um simples zero in integer, vocês sabem do que se trata. E é uma adição muito interessante ao Ruby. Eu gostei de aprender. Espero que vocês também tenham gostado.